E aí, pessoal, nós estamos aqui em sessão extraordinária nesta madrugada para falar para vocês em primeira mão sobre a pré-estreia de Rise of Skywalker, Star Wars Rise of Skywalker, Star Wars A Ascensão Skywalker, novo filme da saga que estreou nessa quinta-feira. E eu acho que é muito válido a gente falar disso agora, porque é um momento que a gente está discutindo o top 10 da década, os melhores filmes da década, os piores filmes da década, e elegendo esses filmes que se destacaram de 2010 para cá como os melhores desse período de tempo. E não tem como a gente não falar de Star Wars, principalmente Rise of Skywalker. Obviamente que ele tá no completo oposto, ele é provavelmente o top 10 filmes bom porcarias dessa década. É um dos 10 filmes que falhou miseravelmente em tentar entregar um pouco de coerência e funcionar de uma forma narrativa. E ele é uma bagunça sem... É uma... De uma forma... A palavra que eu encontrei do caminho do cinema pra cá é que ele é uma bagunça extremamente convulsionada de ideias ruins. Acho que isso aqui resume em algumas palavras o que aconteceu nesse filme. Corrido desde o primeiro ato, parece que é tudo tocado a toque de caixa, parece que tem alguém com um relho atrás do diretor batendo nele, dizendo, temos que corta, a gente precisa correr, precisa correr, precisa correr. E chega no final completamente satisfatório de, é uma palavra que eu achei que não ia usar aqui, mas parece um final de jogo de videogame, de qualquer jeito, jogado de qualquer forma, e é um completo desastre, é uma coisa completamente avassaladora de ruim. Nem esteticamente ela se salva, porque nem isso é tão criativo ou interessante a ponto de redimir pelos problemas que esse filme traz. Basicamente toda a história, eu vou evitar spoilers da história aqui nessa primeira parte, mas lá pro final eu vou falar um pouquinho mais de spoilers, mas eu aviso vocês antes para que vocês possam sair. Mas basicamente a história gira em torno da Rey tentando encontrar um planeta dos Sith, e da mesma forma como os amigos dela tentam ajudar ela, não conseguem, o Kylo tá procurando um jeito de encontrar a Rey e trazer ela pro lado sombrio da força. Vamos deixar assim para não entrar muito em spoilers. Começa aqui toda a questão do surgimento do Palpatine é completamente ignorado no começo dessa história e é jogado simplesmente nos letterings de entrada de Star Wars e eu fiquei... What? Tipo, eles não introduziram a ideia do Palpatine, não disseram de onde é que veio, só disseram que ele simplesmente apareceu e tá dando mensagens dele por aí. E é logo resolvido nos primeiros 5 minutos, assim, o mistério por trás dele, o que ele quer, o que ele tá fazendo. E basicamente, a partir daí, o plot começa a se desenrolar. E o que o J.J. Abrams tenta fazer todo esse primeiro ato, quase uma hora e meia de filme, ele tenta remediar as situações que foram deixadas pelo Rian Johnson em Last Jedi, só que tudo muito rápido. Ele tenta fazer um filme inteiro dentro de uma hora, e isso é horrível, a forma como o filme foi editado, a forma como a história é contada, é tudo contado a toque de caixa, é tudo contado com corte. Não dá tempo de você respirar, não dá tempo dos personagens respirar, não dá tempo para você entender o que tá acontecendo. Em menos de 10 minutos, eles já passaram por pelo menos uns 3, 4 planetas diferentes, e você não sabe nem onde é que eles estão direito, o que tá acontecendo, que porra é essa afinal que tá acontecendo nessa história aí. E isso já é um indicativo de que as coisas não vão ficar melhores daí em diante. E a partir daí eles começam a desenvolver o plot de verdade do filme. E ele é completamente insatisfatório de todas as formas possíveis. Eles tentam apresentar muitos personagens, os personagens são completamente insignificantes para essa trama, e eles não conseguem desenvolver direito os personagens que eles já têm há 2 filmes e que eles precisavam dar algumas conclusões melhores. O único personagem que realmente cresce, realmente não é o mesmo dos outros 2 filmes, que realmente teve alguma mudança, é o Finn. É o único personagem que tem isso. Os outros personagens continuam com as mesmas coisas. Eu não acho que a Daisy Ridley teve uma grande interpretação.
foi mais do mesmo daquilo que ela já tinha apresentado. O Kylo Ren do Aidan Driver é ainda mais insosso, ainda mais... Ele perde aquele pouco de charme que ele teve em Last Jedi, ele meio que perdeu de vez aqui, meio que ficou bem escanteado, assim. E o próprio Paul Dameron, que era o personagem mais legal dos outros episódios, que eu particularmente era meu favorito dos outros dois, deixou pra ser um personagem extremamente secundário e completamente sem personalidade nesse aqui. Eu não gostei nem um pouco dele, não gostei nem um pouco da atuação do Oscar Isaacs, achei que foi meio repetitivo, e eu achava que esse era um filme que tinha mais potencial de desenvolver ele, porque quando os três estão juntos, é o melhor momento do filme. Quando os três estão se aventurando juntos, quando os três estão fazendo as coisas juntos, eu me surpreendi de estar gostando tanto. As cenas de ação deles, numa invasão que eles têm que fazer a um Destroyer, é sensacional. Tu vê a química desses atores, eles, sabe, desenvolveram isso muito bem. Tentaram emular aquilo que o Han Solo, o Luke Skywalker e a Leia tinham no primeiro filme. E aqui eles têm alguns momentos assim, mas são tão poucos e tão escassos. E logo já parte para cada um pro seu lado de novo, que acaba a gente perdendo um pouco desse único momento bom do filme. O resto é completamente estranho. A revelação principal dessa história é besta de tão patética. E o problema é... Eu sou uma pessoa que não gostou de The Last Jedi. Eu sou uma pessoa que até hoje critico The Last Jedi pelas escolhas que eles tomaram. Não todas, eu nunca me importei com de quem a Rey é filha, nunca me importei com o Snoke morrer. Isso foram coisas que eu achei perfeitas. Ok, dá pra aceitar dessa trama. Mas eu não gostei de algumas ideias que o Rian Johnson trouxe e que ele não executou. O meu problema com Last Jedi, como eu disse em 2 reviews já e como eu digo até hoje, é o seguinte... Ele prometeu que ele ia mudar tudo e ele não mudou nada. E ele não só não mudou nada, como ele praticamente criou um problemão para os outros resolverem. E o que acontece? O J.J. Abrams entendeu errado essa mensagem. Porque não foi isso que os fãs disseram. O problema não é de quem a Rey é filha. O problema não é que o Snoke morreu. O problema, J.J., e eu acho que ele não entendeu isso, era que ele precisava mudar alguma coisa nessa história. Ele prometeu que as coisas seriam diferentes e no final elas são totalmente iguais. E Rise of Skywalker não entendeu a mensagem, por que as pessoas não gostaram, e trouxe tudo aquilo que não era irrelevante para a história. Ele desfez algumas coisas interessantes que Rian Johnson tinha feito, e ele simplesmente construiu uma história completamente banana, e sem graça, sem sal, sem emoção principalmente, nesse último ponto da história, nesse último capítulo dessa história. E é muito frustrante, é quase como se... Eu tava conversando com um amigo meu que foi, e a sensação é que a gente tá sujo depois de sair da sessão de cinema, porque é tão bagunçado, é tão estranho, é tão sem graça em vários momentos. O humor desse filme tá totalmente fora da casinha, os próprios lugares que eles vão não são assim tão inspirados, não tem grandes visuais pra vocês pensarem, nossa, que coisa maravilhosa. Tem muita solução de última hora ex-máquina. A grande ápice do filme, o clímax do filme, que é aquela batalha, vocês obviamente já viram nos trailers, é aquela batalha com todos aqueles Star Destroyers, é uma coisa tão insignificante, tão patética, sabe? Tipo, a ameaça existe, é interessante, mas ela é tão mal desenvolvida, tão mal apresentada no filme. A revelação do Palpatine em si é quase... É ridícula. É ridícula de tão mal elaborada, de tão mal pensada. Parece que o roteiro foi feito como foi feito de verdade, a 5 mãos, mas de uma forma, tipo, mal feita mesmo. Uma coisa corrida, sem tempo pra pensar, sem tempo pra deixar a gente respirar, sem tempo pra gente absorver o que estava acontecendo, absorver as mortes que aconteceram, absorver a saída da Carrie Fisher dessa história que a gente sabia que ia acontecer. E pra que naqueles últimos minutos eles simplesmente cagassem de vez, assim, tipo, já tava tudo muito ruim, tava tudo muito fora da casinha, uma coisa completamente fora de Star Wars, completamente fora de toda essa história. E não é só a questão assim, mas você tem que ver que esse filme é um filme também pra crianças. Meu amigo, criança não vai entender o que tá acontecendo ali, tem muita coisa acontecendo. É tão bagunçado, é tão misturado, é tão complexo, que me lembrou aqueles momentos mais tristes das prequels, como por exemplo
aquelas tramas políticas, as tramas comerciais que eles desenvolveram e que hoje são motivo de piada. Teve momentos assim que são tão patéticos quanto esse nesse último episódio. E isso é extremamente triste, porque a gente achava que esse era um problema exclusivo do George Lucas naqueles filmes, mas não, aparentemente foi trazido para esse, claro, por conta de todos os problemas que Last Jedi passou, provavelmente. E esse filme não conseguiu, não teria como consertar em apenas um filme. Realmente não conseguiu, falhou miseravelmente nessa tentativa. E a gente tem aí essa terrível bagunça, terrível bagunça. É fora de série. Mas eu digo pra você assim que eu não tô irritado com o filme, porque eu já fui preparado que esse filme não ia ser bom. Eu já fui sabendo, pensando, tipo, olha, pode ser que não seja bom, ou pode ser que seja maravilhoso, vamos ver. Tô curioso pra ver como é que é. Eu ri no meio do filme, eu ri nas cenas mais absurdas e mais patéticas dele. E era engraçado porque tinha algumas pessoas chorando no cinema e eu tava rindo. Então, o final é uma gota de. É uma cereja no bolo, assim, da merda toda. Foi tão patético que eu não tive como não soltar uma risada, uma gargalhada alta no cinema. E tem uma certa cena no final que eu disse assim, ok, eu queria ter visto essa cena num filme melhor. Porque tem alguns momentos muito bons que eu esperava que fossem melhor contados. Agora eu vou para spoilers e a partir daqui então, por favor, se você não assistiu ainda ou se você quer saber o que vai acontecer, fica aqui, mas se você não assistiu ainda e não quer saber de spoilers, passa adiante e volta mais tarde quando você já tiver assistido o filme, certo? Bom, como eu estava dizendo antes, a trama acompanha a Rey procurando esse planeta Sith, onde o Palpatine tá lá. E o Palpatine fala logo nos primeiros minutos pro Kylo Ren que ele sabe quem é a Rey, ou seja, ele pega aquele plot twist o momento que a subversão de expectativa do Rian Johnson funcionou de dizer que a Rey era filha de ninguém, e ele brinca com essa ideia que não, ela não é filha de ninguém mesmo, ela é neta do Palpatine. Essa é a grande revelação do filme, essa é a patética revelação do filme. Eu não sei nem como começar a descrever o quanto é ridícula essa história, quanto é imbecil. Acho que talvez se ela fosse clone eu ia aceitar melhor do que se ela fosse neta. Mas pensar que o Palpatine teve um filho quando ele já era imperador e esse filho era bonzinho, teve uma filha e escondeu ela do vô, é algo completamente surreal, é algo completamente ridículo, é algo completamente... JJ, onde é que tu tava na cabeça quando tu fez essa história? É fenomenalmente ruim essa revelação. Quando o Kylo Ren fala pra ela, ela descobre isso quando ela vai tentar segurar a nave em que, teoricamente, o Chewie tá sendo levado preso e, na verdade, ela explode com os raios do Palpatine. Quando a gente viu essa cena no cinema, meu amigo, a gente começou a rir, porque a gente não queria acreditar que era tão ridículo assim, mas era exatamente isso. Ela é neta do Palpatine e o Kylo Ren tá designado a matar ela pra ganhar toda aquela frota de Star Destroyers que eu não sei como o Imperador conseguiu construir. São tipo 10 mil Star Destroyers que não explica em nenhum momento como foram construídos ou quem é que tá pilotando eles. No final, a Primeira Ordem tá lá dentro deles e tal, porque chegou. Mas antes, quem é que tava pilotando aquelas merda tudo? Ninguém nunca disse, nunca ficou claro. O planeta do Sith, que ele tá morando agora, é um planeta extremamente populoso. Não sei quem é que vive lá, porque não mostra. Não fica claro em nenhum momento quem é que é os caras que estão ali. Então, tipo, é um plot twist tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão mal feito que, olha, só isso já é o suficiente pra estragar o filme. Mas claro que eles conseguem fazer coisas piores ainda mais adiante. Eles têm as disputas entre o Kylo Ren e a Rey. Tem aquele teor de que, olha, de repente eles vão se juntar, sabe? Que eu acho que eles deveriam ter feito isso já em Last Jedi. Deveriam ter juntado os dois em Last Jedi. Não juntado como um casal, mas juntado como parceiros ali. Como Jedi e Sith, vamos dizer assim. Como parte dessa nova ideia de como os Jedi devem ser. Eu acho que teria uma possibilidade muito mais interessante, muito mais atrativa nessa história, que eu comentei na review anterior, que eu queria ter visto esse momento. E daqui não, aqui leva o filme inteiro para eles conseguirem se entender, e aí no momento que eles se entendem, é justamente na lua de Endor, onde caiu a Estrela da Morte, e ela tá procurando uma peça que pode levar ela pro mundo dos Siths, pro planeta dos Siths,
e do Sith, e o Kylo Ren acaba meio que, tipo, não lutando com ela, e os dois resolvem se juntar, e ele se redime com o pai dele, e a mãe dele, e a Leia morre nesse momento, quando ela faz uma aparição igual a do Luke pra tentar impedir que o Ben fosse morto, que o Ben conseguisse sobreviver, e aí ele renega o Kylo Ren e vai pro Ben. Eu achei uma virada extremamente inesperada, mas não de um ponto bom, de um ponto mal feito, porque a gente não tem essa indicação de que ele tá mudando de ideia, e só o fato da Rey poupar ele eu acho que não era suficiente. A parte final toda é completamente bagunçada, é completamente... Se o primeiro ato já era corrido, sabe? Tipo, com essa história de um lado pro outro, os personagens correndo, os cortes acontecendo no meio das falas quase, e a gente não entendendo direito o que estava acontecendo. O terceiro ato tem isso porque fica pulando de pontos de vista diferentes, do Kylo Ren pra Rey, pro Finn, pro Poe, e essa luta com os Star Destroyers é bem sem graça e muito mal feita. Porque é a ideia de que tem 10 mil Star Destroyers, mas se eles destruírem um Star Destroyer, eles vão derrubar todos os outros. Porque daí eles não vão ter como se comandar. Eu achei que foi tão ridículo isso. Tipo, o fato de tu ter uma Estrela da Morte, um objeto, e tu destruir ele, e tu destruir o centro de comando é uma coisa. Agora, ter 10 mil Star Destroyers iguais, e tu destruir um no meio deles, que é que ele passava os comandos e tal, babá, e aí todos os outros serem destruídos, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil de aceitar. E o fato também da luta final entre o Rey, o Palpatine e a... Porque a Rey, o Palpatine e o Kylo Ren. Porque o Palpatine quer que a Rey mate ele para que ela assuma o manto de Imperatriz do universo. E aí ela decide, junto com o Kylo Ren, que enfrenta os Cavaleiros de Ren, que aparecem durante todo o filme. Não fazem absolutamente bosta nenhuma. Só estão lá fazendo pose e seguindo eles. Toda vez que dá um corte eles estão assim. E assim. Ou uma nave voando assim, e seguindo os caras. Não fazem bosta nenhuma o filme inteiro, mas aí no último momento eles lutam com o Kylo Ren e tomam um pau, ou seja, eles não serviram pra nada. Construíram toda a mitologia desses caras igual a Phasma e no final não fizeram bosta nenhuma com eles. E aí, nesse momento final, ele vê os dois lutando e ele decide que ele, sem querer, puxa um pouquinho de vida deles. Oh, olha aí, eu posso só me curar e não preciso morrer. Olha o que eu vou fazer. Aí ele pega e suga toda a energia vital deles praticamente e se torna um imperador novamente, de novo, pela 20ª vez. E aí eles vão lá, enfrentam ele, ele tenta matar o Ben acaba caindo num buraco, a Rey vai lá e consegue matar Ela, na verdade, a Rey não mata o imperador. Ela dá uma de Harry Potter, e quando ele dispara o raio, ela bloqueia o raio, e aí ele se dissolve porque ele tava usando o raio lá, e o raio voltou nele e ele se dissolveu. E virou papel igual o Voldemort. Nossa, agora que eu pensei nisso ficou mais ridículo ainda. Isso parecia uma cena de videogame, assim. Ah, já que eu não consigo fazer isso, então eu vou fazer isso. Agora você vai ter que me enfrentar de verdade. É o boss final. É o boss final. Foi nesse nível de ruindade. Nesse nível mesmo. E, obviamente, no final, como era de se esperar, e foi tão ridículo, mas tão ridículo, que eu tive que aceitar como uma cereja no bolo. A Rey morre, mas daí o Kylo Ren, o Ben, ressuscita ela, e os dois se beijam, e aí ele morre. Ah, cara, isso foi ridículo, meu. Essa cena do beijo foi tipo assim... Cara, eu acho que eles estavam fazendo pra zoar a gente. Eles só podem estar zoando a gente, porque não pode ser verdade que eles pensaram que ia ser legal essa cena. Mas enfim, eles se beijam, ele morre e ela vai pro rancho dos Skywalker, enterra os sabres, que a Leia aparentemente também sabia usar o sabre, então ela tinha um sabre a mais. E a Rey faz um sabre dourado pra ela e assume o nome de Rey Skywalker, já que todos os Skywalkers morreram. E tá aí a Ascensão Skywalker. Como eu disse, é uma bagunça esse filme, é uma coisa de outro mundo. A palavra que eu lembro em inglês é clusterfuck, por isso que eu tentei de achar a bagunça convulsionada, foi o máximo que eu consegui chegar perto dessa palavra. Mas é isso, é um clusterfuck de cagadas, de más ideias,
de péssimo desenvolvimento, de péssima edição, péssimo timing de piadas, péssimo humor, péssimas atuações até. E eu costumava falar que Last Jedi era ruim, mas eu não pensei que ia ter algum tão ruim. Na pior das hipóteses, o Rian Johnson ainda fez um filme que tem um visual tremendo, algumas cenas são maravilhosas, quase pinturas. Esse aqui nem isso teve. E é isso aí, gente. Essa é a minha review pós-sessão, 13h45 da manhã agora, de Rise of Skywalker, essa vergonha alheia que a gente passou. O que vocês acharam do filme? O que vocês estão esperando? Deixa nos comentários aqui. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, deixa um like. E aparece lá na nossa página fechada do Facebook, que lá a gente conversa mais sobre esse filme. Vou soltar várias piadinhas até o final do ano. E a gente tem ainda nossos painéis de melhores e piores do ano para falar também e descascar um pouquinho mais Star Wars, tá certo? Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau!